Olá, povo de Deus, quarta-feira da terceira semana do tempo comum, São Timóteo e São Tito, 26 de janeiro de 2022. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 8 e Lucas 10, de 1 a 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loite e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Junto com a carta a Tito, as cartas a Timóteo formam um conjunto à parte na literatura que é comumente atribuída a Paulo. Não se dirigem a uma comunidade, mas a pessoas individuais que possuem uma responsabilidade no governo, no ensino e no comportamento das comunidades. Porque apresentam diretrizes para os pastores, líderes de comunidades, desde o século XVIII elas são chamadas cartas pastorais. Timóteo foi discípulo e colaborador de Paulo e é mencionado, ou está sempre ao lado do apóstolo quando ele escreve suas cartas. Conforme Atos dos Apóstolos, Timóteo nasceu em Listra, na Licaônia, filho de pai grego e mãe judeu-cristã. Paulo permitiu que ele fosse circuncidado. Ao passar por Listra, quando de sua segunda viagem missionária, Paulo tomou Timóteo como companheiro de viagem. No nosso trecho de hoje, Paulo insiste para que Timóteo desempenhe com firmeza e coragem a função que recebeu de Cristo mediante a imposição das mãos. Exorta-o a tornar-se anunciador e defensor da verdade, a organizar o culto e a ser pastor, dirigindo a comunidade na diversidade dos grupos. E de maneira bem emotiva, Paulo o exorta a não ter vergonha de dar testemunho de nosso Senhor e também de ser discípulo do próprio Paulo, que se achava preso. Hoje também celebramos o outro discípulo de Paulo, Tito. Temos um trecho da carta a Tito como proposta alternativa para a primeira leitura. São os 5 primeiros versículos da carta. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta
para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Assim como a primeira carta a Timóteo, a carta a Tito foi escrita nos anos 64 e 65, apresentando Timóteo como responsável pela igreja de Éfeso e Tito como delegado pessoal de Paulo na ilha de Creta. Tito era grego e pagão e não foi circuncidado. As duas cartas têm o mesmo foco: empoderar seus discípulos para que combatam a infiltração de doutrinas estranhas, tanto vindas do judaísmo quanto do paganismo, nas comunidades. E também recebiam a incumbência de organizar as igrejas por meio de delegações de lideranças nas comunidades. Lucas 10, de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Lucas hoje nos revela parte da metodologia de Jesus no recrutamento de seus discípulos. De cara se percebe que o número de seguidores de Jesus era bem maior e que ele escolheu do meio deles 72. Ao indicar outros 72, supõe-se que são além dos 12 mais próximos. É interessante o papel de precursor que esses discípulos assumem, pois devem ir aos lugares que o próprio Jesus deverá visitar. Também deverão ir de 2 a 2, nunca a sós. Jesus não os ilude, pois a missão não será fácil. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa era a mesma situação dos seguidores de Jesus. Nada de vida fácil. A novidade do evangelho sempre incomodaria os detentores do poder, aqueles que organizavam a sociedade excludente da época. Portanto, ir à frente do Senhor para preparar-lhe o caminho tem os seus riscos. Além disso, recebiam os conselhos para irem marcados pela austeridade e urgência. A missão exige despojamento e diligência. Quando lemos textos em que Jesus aparece enviando seus discípulos, devemos pensar seriamente no sentido de nossas comunidades. Ou são missionárias, ou se tornaram seitas preocupadas consigo mesmas, com sua estrutura, com uma postura de comunidades autorreferenciadas. Jesus está sempre enviando, colocando seus seguidores no caminho do anúncio do reino. A igreja é mais bem identificada com Jesus quando se assume como movimento profético, igreja em saída, como diz o Papa Francisco. E Jesus acrescenta sobre a possibilidade de serem bem acolhidos também. E ao entrarem numa casa ou numa cidade, isso pode ocorrer.
O primeiro anúncio é o da presença da paz, e com ele a boa notícia da proximidade do reino de Deus. Nosso texto também nos indica que havia carência de discípulos missionários. É outro alerta muito forte para a igreja nos dias de hoje. Será que falta gente para se apaixonar por Jesus e segui-lo? É preciso rever as estruturas, porque pode ocorrer que sintamos a escassez de homens e mulheres para assumirem aquilo que julgamos essencial para a manutenção da instituição. Mas isso não é a mesma coisa que pessoas inflamadas de amor pela palavra e pelo reino. Quando lermos a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi por isso ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, nunca devemos reduzir esse pedido direcionado aos ministros ordenados da igreja. Trabalhadores para a colheita devem ser considerados todos os que sonham e lutam por um mundo novo de justiça e de paz. São esses os que anunciam e testemunham a presença do reino, tal como fizeram Timóteo e Tito, discípulos destemidos do apóstolo Paulo. Um beijo no seu coração.